Hoje é sábado, 30 de maio. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. A gente está migrando aí para o final de mais um mês. Acho que esse mês ele foi marcado, assim como abril, como o mês de abril, por mais uma recuperação dos ativos globais de risco. A gente viu uma recuperação aí das bolsas, até aqui no Brasil uma queda do dólar e uma acomodação dos ativos de crédito, não só no Brasil como ao redor do mundo. E aí muitos podem questionar o que explica essa performance dos ativos de risco diante de um cenário econômico que ainda é um cenário extremamente desafiador e onde as incertezas prospectivas ainda são muito grandes. Então, acho que desde lá de março, a gente vinha falando que a atuação agressiva por parte dos bancos centrais, dando liquidez para o mercado, a atuação contundente de vários países e vários governos em pacotes fiscais que variaram entre 3% e 10% do PIB, assim como uma melhora na posição técnica e uma melhora no nível de preços e valuations dos ativos, poderiam ser vetores que dessem sustentação a algum tipo de recuperação dos ativos de risco. Isso foi lá em março, isso acabou sendo verdade, sendo concretizado ao longo do mês de abril e ao longo do mês de maio. Então isso é um pouquinho da história do que foi o passado. A gente precisa entender como é que foi o passado, o que a gente espera de cenário corrente, o que a gente consegue enxergar de cenário futuro. Então a gente teve o auge da crise dos preços de ativos em março e desde final de março, começo do abril, a gente tem visto uma recuperação gradual, mas em alguns casos até rápida e acentuada de preços de alguns mercados. Isso foi verdade em abril, isso também foi verdade em maio. Alguns ativos até, se a gente pegar alguns índices de bolsa americana, já operam em alta no ano, muitas ações já americanas em alta no ano, algumas poucas no Brasil, muito sustentadas por essa liquidez global abundante e por essa atuação contundente aí de bancos centrais, governos e etc. O que aconteceu em maio, um pouco diferente, uma evolução que a gente teve em relação a abril, é que o ciclo do contágio do Covid-19 ele começou na Ásia. A gente já tinha, desde março, a gente começou a ver uma reabertura gradual da China, de algumas regiões da China e de alguns países da Ásia, e o avanço que a gente teve ao longo do mês de maio é que alguns países da Europa e muitos daqueles que foram muito afetados pela contaminação, pelo ciclo de contágio, como Espanha, Itália, França e Alemanha, eles também começaram a afrouxar as medidas de quarentena, de lockdown, mantendo algum tipo de distanciamento social, mantendo ainda regras rígidas, mas isso também, de fato, acabou ajudando no humor global a risco. O mercado, a sociedade começou a ter alguma esperança de que a gente possa voltar, mesmo que não de uma forma completa, mas para talvez um novo normal do que vai ser o mundo após essa pandemia, enquanto a gente não tem ainda uma vacina ou um protocolo de tratamento para ela. Então, acho que se a gente tiver que apontar aqui uma grande avanço, novidade no cenário, foi de fato essa reabertura gradual de algumas economias na Europa. Infelizmente, o Brasil e os Estados Unidos, as Américas, ainda não atingiram, parecem ainda não ter atingido o pico do ciclo de contágio. Então, a gente aqui no Brasil, assim como muitas regiões dos Estados Unidos, também ainda estão com quarentenas, com lockdowns, ou com distanciamentos sociais rígidos. A gente tem que levar em conta que Estados Unidos e Brasil são países com dimensões continentais, então essa reabertura, essa volta ao, entre aspas, novo normal, vai ser desigual entre cidades, entre estados e entre regiões desses países. Se a gente pegar o Brasil como exemplo, a gente vê que o sul do país já começou um processo de reabertura, que por enquanto tem sido bem sucedido. Infelizmente, os grandes metrópoles ainda não conseguiram, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê algum arrefecimento do ciclo, mas a gente ainda não conseguiu
concretizar uma reabertura dessas regiões. O mesmo vale para os Estados Unidos. Existem alguns estados que já começaram uma reabertura e outros estados que ainda não começaram essa reabertura. Eu estou focando um pouco aqui nesses estágios do ciclo de contaminação do Covid-19, porque infelizmente o mundo vai continuar, pelo menos no curto prazo, muito dependente de como vai ser a evolução dessa questão de saúde global. Existe um risco, e de novo, é um risco, não é o cenário base, que conforme os países forem reabrindo e foram voltando, ou tentarem voltar ao normal ou ao novo normal, a gente possa ter uma segunda onda de contaminação. Na verdade, uma segunda onda, um segundo ciclo, ele é esperado, né? Só que ele não pode ser ou não deveria ser tão agressivo quanto o primeiro em termos de número de contaminados, fatalidades, etc. Porque primeiro você já tem uma parte da população, mesmo que pequena, que na teoria já estaria imunizada, né? Isso é uma questão ainda que está em suspenso, mas existem alguns estudos e algumas teorias que parecem apontar para essa direção. Você tem, na teoria também, sistema de saúde dos países um pouco mais estruturado, e você tem ainda o distanciamento social sendo adotado e práticas de saúde sendo adotadas por grande parte desses países, dessas sociedades, né? Então, uma segunda onda, ela tem grande chance de acontecer, mas ela deve ser menor do que a primeira. O risco é que não seja e que a gente fique de fato num cenário de abre e fecha dos países. Isso seria extremamente danoso em termos econômicos e teria impactos relevantes no preço dos ativos, especialmente depois dessa recuperação que a gente viu, que foi uma recuperação, não vou dizer surpreendente, mas rápida e acentuada de vários ativos de risco ao redor do mundo, tá? Focando um pouco mais aqui no cenário de Brasil, acho que a grande novidade que a gente teve, que a gente vem conversando ao longo do tempo, é o cenário político, tá? Não dá para a gente dizer, na verdade eu já falei aqui diversas vezes que enquanto durar esse governo, a gente vai ter que se acostumar com um ambiente político conturbado, né? Com muitos ruídos e com muitos embates, tá? Isso não necessariamente precisa causar uma ruptura, né? Nunca causou no Brasil, né? Na verdade, na história recente da República, desde da democratização ou da redemocratização, existem os três poderes, eles volta e meia têm alguns embates, mas eles entre si se controlam e o país sempre conseguiu caminhar. O que a gente viu acontecer nos últimos dias foi uma aproximação entre o executivo e o legislativo. A gente teve aprovação aí no final da semana de algumas medidas importantes para o país, para a sociedade, mas também que visam ajustar as contas públicas no médio e longo prazo, né? Você afrouxa um pouco, né? Você dá um pouco de recursos para a sociedade no curto prazo, mas você não deixa de ajustar suas contas públicas, o seu cenário fiscal no médio e longo prazo. Isso foi um avanço positivo, né? Tem sinais de reaproximação entre o executivo e o legislativo, mas infelizmente a gente tem um embate entre o judiciário e o executivo, né, com algumas operações aí em curso. Acho que a gente não é o caso aqui de entrarmos no mérito das questões, de quem está certo, quem está errado, se tem que investigar, não tem que investigar, mas de fato cria uma situação de embate que gera ruído, né? Gera ruído na grande mídia, nas mídias sociais, e em algum momento, obviamente, isso pode vir a afetar o cenário político e preço de ativos locais, né? Não é o caso ainda, né? O que a gente viu foi uma melhora substancial dos ativos no Brasil, tanto da Bolsa quanto do câmbio, quanto do mercado de juros ao longo do final do mês, com essa aproximação do Executivo e do Legislativo. E, de novo, infelizmente, a gente vai ter que conviver com um ambiente político mais conturbado. Não necessariamente isso tenha que afetar a evolução do país. A gente precisa, obviamente, acompanhar, porque em algum momento isso pode causar algum efeito negativo, mas por enquanto esse não é o cenário base. Para ficar claro, a gente vem comentando isso quase que semanalmente, mas a gente ainda recebe muitas perguntas em relação a isso. A gente não vê nenhum cenário para golpe militar.
A gente acha que a probabilidade é baixíssima, a gente acha que não existe disposição de nenhuma parte, principalmente dos militares, para fazer qualquer tipo de, entre aspas, golpe, né, ou medida como essa. E a gente também não vê os vetores alinhados para o avanço de um processo de impeachment, que a gente já comentou aqui. Você precisa do fator jurídico, você precisa que o governo perca apoio no Congresso, você precisa que o governo perca apoio da sociedade, da população. A gente ainda não tem o vetor jurídico comprovado. O governo ele fez uma aproximação com o legislativo, então ele não perdeu apoio, pelo contrário, parece ter ganho apoio nas últimas semanas, nos últimos dias. E por mais que o país esteja dividido politicamente, o governo ainda mantém a sua base ali daqueles 30% a 35% que foi quem elegeu esse governo. Então a gente não vê esses cenários extremos e acho que o mercado também não vê esses cenários e por isso que ajudou a recuperação do preço dos ativos ao longo do mês. Então acho que só para finalizar, é um cenário ainda que a gente não pode minimizar o tamanho dos desafios, o tamanho da crise não só econômica como social e a crise de saúde. A gente não pode minimizar o tamanho dessa crise. A gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que os desafios e as incertezas são enormes, mas por outro lado a gente precisa entender e estar preparado para alocarmos, dado que toda crise ela traz oportunidades, ela traz aqueles setores, aquelas empresas que sairão mais fortalecidos e tem os setores e as empresas que infelizmente não sobreviveram à crise, infelizmente terão a sua participação reduzida ou nem atravessarão essa tormenta. Então a gente, se por um lado a gente precisa jogar na defensiva em alguns momentos, a gente precisa estar preparado para atacar quando as oportunidades aparecerem, e é um pouco isso que a gente tenta fazer no portfólio dos clientes, é o que a gente tenta recomendar para o portfólio dos clientes, que de novo é um portfólio balanceado entre as classes de ativos, é um caixa um pouco mais alto do que a média, para termos condições e forças para alocar, para atuar na ofensiva quando for o caso, quando as oportunidades surgirem, com liquidez, mas por outro lado fazermos uma seleção de gestores com uma governança e uma diligência muito grande, e o Brasil ele é um berço fértil de gestores em todas as classes de ativos que já conseguiram em diversas crises nos últimos 10, 15, 20 anos mostrar a capacidade de gerar retornos positivos em qualquer cenário. Então a nossa recomendação continua sendo essa. A gente espera estar podendo ajudar todos vocês. Queria agradecer mais uma vez aí pela atenção e pela audiência. Obrigado.